Está entrando no ar pela Rede TV+, TV Arte, HD, e pelo @canal Circuito Aberto, o canal do portal circuitoabertonews.com.br, o programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. Apertem os cintos. Está começando o programa. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. E no programa de hoje já vamos começar com uma bomba. Um furo de reportagem da Revista Oeste, que saiu ontem, dando sequência às denúncias do Tagliaferro. Agora mostra literalmente mais provas de como funcionava o gabinete paralelo de Alexandre de Moraes. Essa reportagem revelou mensagem entre assessores de Alexandre de Moraes do TSE. Só que essas mensagens que estavam relacionadas ali era literalmente para censurar o Gettler. O que é o Gettler? Gettler era uma rede social igual ao X, só que essa rede social é do Jason Miller. Aquele mesmo Jason Miller que o Alexandre de Moraes mandou prender no aeroporto, que a Polícia Federal foi lá e fez um interrogatório com ele. E o Jason Miller estava aqui participando do CPEC Brasil. Só que o Jason Miller, além de assessor estratégico do Trump, que à época, hoje é um dos braços fortes no governo Donald Trump. Então, Alexandre de Moraes, mais uma vez, mostra literalmente que as sanções sobre o Brasil não é relacionado à área comercial. A sanção Magnitsky que o Alexandre de Moraes recebeu por extrapolar a divisa brasileira e tentar burlar a lei americana agora está comprovada, porque o Gettler não tinha sede no Brasil e é uma empresa do braço direito de Donald Trump. Vou colocar na tela aqui a reportagem da Oeste. Coloca na tela aí. Gettler já era monitorado pelo TSE desde agosto de 2022. Instituto parceiro da Corte Eleitoral fazia relatórios semanais sobre a rede social de Jason Miller, ex-assessor de Donald Trump. Volta pra mim. Então, gente, Jason Miller, ex-assessor de Donald Trump. Aquele mesmo que eu falei anteriormente que foi barrado lá na Polícia Federal voltando para os Estados Unidos. E nos diálogos, os perfis críticos como a juíza Ludmila Lins Grillo, Alan dos Santos, foram alvo direto desse esquema. O detalhe é que essa atuação extrapola completamente a competência do judiciário e configura ali realmente censura prévia. Porque você cancelar uma rede social inteira por causa de comentários, opinião, o famoso crime de opinião, que desde 2022 agora comprova que nós vimos denunciando e sendo censurado por isso, mas aí que vem a parte grave da história, porque nós temos os prints da conversa. Eu vou colocar aqui o primeiro print na tela. Coloca na tela aí. Fabiano Garrido, do grupo Democracia em Cheque. O relatório do Twitter indica aumento dos ataques ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes. A mesma tendência é verificada no Gettler. Os bolsonaristas estão usando pessoas com conhecimento jurídico para dar peso às suas narrativas. Ex-ministro Marco Aurélio de Mello, a procuradora Tâmia Delmon e Ives Gandra, para sustentar que Moraes está cometendo ilegalidades. Volta para mim. Nesse aí, eles citam que
utilizar juristas renomados como Ives Gandra em seus comentários para basear para basear os bolsonaristas, para basear o que estavam falando sobre as infrações que o judiciário estava cometendo. Então, eles estão alegando aqui que a perseguição também era contra os juristas que pensam diferente. Porque você questionar o conhecimento do Ives Gandra, que participou da Constituinte, sobre a formação, né, da Constituição, é Alexandre de Moraes, que escreveu um livro, que tudo que está escrito ali você pode rasgar e jogar fora, que ele faz ao contrário. Então aí você começa a ver a gravidade do que está acontecendo. E o engraçado de tudo é que eles estão querendo atacar o mensageiro. Eles estão perseguindo o mensageiro. Enquanto a mídia não fala nisso, isso sim é grave, porque tem mais mensagens aqui. Bota na tela aí. Lá no final está o seguinte: Ayrton Vieira é aquele juiz lá, assessor lá do gabinete. Como bloquear o Gettler, Eduardo? Ele faz exatamente, volta para mim, ele faz exatamente essa pergunta. Como bloquear o Gettler? Aí o motivo, bota na tela de novo mais um trecho aí. Eduardo Tagliaferro, check-out Alan dos Santos no Twitter. Farc e Folha de São Paulo se reuniram no Brasil. Assista ao Terça Livre no Gettler. Tá lá o link do Twitter jogando pro Gettler. Aí o Eduardo Tagliaferro, vou mandar um relatório. Ayrton Vieira, esses também são Twitter? Volta para mim. Olha o nível que estava sendo, o crime que estava sendo cometido nesse gabinete paralelo do ódio, de perseguição, o gabinete paralelo do sancionado de Moraes, onde ele estava usando toda a estrutura. E lembrando que à época ele era presidente do TSE e era do STF. Então ele estava usando o gabinete do STF para produzir provas no TSE, para poder depois ele mesmo julgar. Esse episódio aí que aconteceu foi na mesma época, esse Ayrton Vieira, que mandou o Tagliaferro utilizar a criatividade para achar um crime da Revista Oeste. Isso que nós estamos vendo, se nós estivéssemos num país sério, isso é um absurdo. Bota na tela mais um aí, que ele fala o seguinte: vamos ter que fazer igual o Telegram, derrubar geral. O Eduardo Tagliaferro, na época derrubaram o Telegram. Aí eles mudam as coisas. Então veja, por favor, como bloquear o Gettler. Obrigado. Volta para mim, volta para mim. Esse é o nível do gabinete da desinformação, do gabinete do ódio, do gabinete paralelo do sancionado de Moraes. Derrubar uma rede americana é literalmente infringir a lei americana. Eles estão tentando derrubar uma rede inteira. Isso é censura prévia. Isso é um ataque à soberania nacional, um ataque à liberdade de expressão do povo brasileiro. Então hoje, as provas que estão vindo, que você só vai ver na Revista Oeste, Timeline, Fio Diário, aqui no Pauta Quente, no Paulo Figueiredo, programas que mostram para vocês, de jornalismo independente, que mostram para vocês o que esse consórcio da imprensa que bate pano para isso, porque derrubar as redes sociais para a Globo é bom, porque vai ter mais audiência, exatamente, porque as notícias não vão estar circulando nas redes, então o que ela falar vai se tornar verdade, porque não vai ter quem desmenti-la, e isso vai ganhando uma escala totalmente. Então agora vocês começam a entender que as sanções que o Brasil está sofrendo, essa questão dessa última tuitada lá, dessa postagem do Donald Trump falando sobre as Big Techs, aqui está a prova. O cara pegou o Jason Miller e tentou derrubar a rede dele. Só que não sabe por que não derrubou? Porque o Gettler não estava em provedores aqui no Brasil. O Gettler estava em provedores nos Estados Unidos. Então não teve como mandar as mensagens sigilosas
os pedidos via e-mail e o WhatsApp para censurar, perseguir e caçar. Como fizeram com Alan, como fizeram com a Ludmilla, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Eustáquio, Fiuza e dentre outros jornalistas que receberam, que as redes sociais receberam essas cartinhas deste grupo aqui do gabinete paralelo do sancionado. Essa questão, por si só, já era para derrubar todo esse processo. O que eles estão fazendo aqui é um crime. Isso é um crime. Desvio de funcionalidade, desvio de função. Está burlando a lei e criando provas para julgar e para condenar e para perseguir opositores. Quando nós víamos falando que um dia a verdade ia aparecer, porque a verdade é chata, está aí. A verdade sempre aparece, ela é uma coisa chata. Só que, infelizmente, você não vai ver isso em tudo quanto é lugar. Então, por isso que é importante você comentar, compartilhar esse vídeo aí, não só o meu, mas em quem estiver falando sobre isso, porque estão os prints, tá tudo aí. No link, na descrição aqui vai estar o link da Revista Oeste para vocês irem lá e conferirem a matéria. Por isso é importante a participação de vocês, porque essas denúncias não podem ficar paradas. E o Tagliaferro tem muito mais coisa para soltar, e vai soltar lá na Itália. Ele deve ter muito mais informação. E eu quero deixar aqui parabéns à Revista Oeste por ter coragem para poder publicar isso, porque no jornalismo, hoje em dia, se você não faz parte do sistema, você tem que ter coragem para poder cumprir a sua função e a sua missão de informar. Então, isso que aconteceu é muito sério. E você vê gente falando, comemorando que o Xandão defende a soberania com crime. É um criminoso que está aqui comprovado. Esse gabinete é composto por criminosos que burlaram a lei. Exatamente isso. E aí vamos para mais uma manchete que está bombando nas redes sociais. Eu vou colocar na tela aqui para vocês. Coloca na tela aí. Polícia Federal afirma que para fazer monitoramento efetivo tem que colocar agentes dentro da casa do Bolsonaro. Volta para mim. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de colocar policiais federais 24 horas ao entorno da casa do Bolsonaro, que já está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, impedido de usar o celular. Ele já é um prisioneiro. Já é um prisioneiro. Ele só não tem coragem de mandar para a cadeia, porque em casa ele já está preso. E agora essa ação foi feita por um pedido do Lindenberg Farias. A Polícia Federal e o STF estão a serviços agora do Lindenberg Farias, que foi o Lindenberg Farias que fez um vídeo acusando insanamente a possibilidade de uma fuga do Bolsonaro. Então eles estão tentando arrumar motivos para torturar o Jair Bolsonaro. Eles querem eliminar o Jair Bolsonaro. Não basta já o que está acontecendo com toda essa farsa que já foi desmontada e eles continuam na narrativa e continuam aumentando, dobrando a aposta em cima dessa perseguição, agora por causa de um pedido do Lindenberg Farias, que tem, puxa a capivara, bota no chat GPT, puxe todos os processos do Lindenberg Farias. Aí você vai ver o tamanho da capivara do criminoso, mandando a Polícia Federal para a casa de um inocente, porque até agora ele não foi julgado. Ele pode ser investigado, mas não foi condenado. Mas então, como um condenado já está preso? Isso por causa da minuta do asilo de 2024, a última vez que foi mexida, de um documento XDoc.
que é um direito de qualquer cidadão, está na ONU, é um direito de qualquer cidadão, ao se sentir perseguido, pedir asilo em outro país. Isso é um direito, não é crime. Não é crime a pessoa pedir asilo. Todos esses psicopatas da esquerda pediram asilo lá atrás e foram anistiados, só que aqueles psicopatas eram marginais. Explodiam carros, sequestravam pessoas, matavam pessoas, eram grupos armados, milícias armadas. Esses psicopatas pediram asilo. E agora um homem perseguido por um sistema que está sendo torturado na própria casa, porque não pode sair, tornozeleira eletrônica. Agora terá um agente da Polícia Federal ali 24 horas na casa. Segundo André Marcília, eu vou botar um Twitter aqui, porque quem não acompanha André Marcília, acompanha ele, porque ele é sensacional, porque ele explica direitinho tudo o que acontece. Bota na tela aí. O André Marcília, ele faz a explicação. Decisão de Moraes determinando vigilância permanente não foi apenas reforço a Bolsonaro, é ilegal. Aí ele explica. Moraes menciona em sua decisão haver risco de fuga, mas não indica concretamente em que se baseia. São apenas conjecturas. O juiz não pode fundamentar sua decisão em conjecturas ou ilações. Além disso, a possibilidade de fuga para embaixadas mencionada na decisão já foi contornada pelas restrições cautelares atuais. A finalidade da prisão domiciliar é limitar a circulação da pessoa e não transformar sua vida em uma vigilância policial contínua. Moraes parece querer levar a prisão até Bolsonaro, no lugar de levá-lo à prisão. A medida de Moraes, além de violar a intimidade de Bolsonaro, protegida pela Constituição Federal, caracteriza constrangimento ilegal e pode ser considerada uma antecipação de pena, algo totalmente ilegal e configura abuso de autoridade por parte do ministro. Monitorar não é em si o objetivo. Monitorar não é em si abusivo. O abuso está na intensidade, na desnecessidade e na falta de fundamentação adequada da decisão de Moraes. Volta para mim, volta para mim. Ao invés de prender, por que não prende logo? Falta coragem do Supremo Tribunal Federal para prender um inocente? Então essas artimanhas que estão sendo feitas é para tirar Bolsonaro do pleito eleitoral. Estão querendo matar Bolsonaro. A verdade seja dita. Eles estão fazendo de tudo para eliminar Bolsonaro e a família Bolsonaro da política. Porque, queira você ou não, Bolsonaro é o maior líder da direita no país. E não adianta vir esse centrão querer lançar nome aí, que ao invés de estar defendendo essa injustiça, estão jogando partidinha de futebol. O Eduardo Bolsonaro já falou, se o Tarcísio for pro PL, ele sai e vem presidente. Mas Eduardo vai vir se esse sistema mudar, né? Porque se Eduardo botar o pé no Brasil, ele vai ser preso por causa de um pedido do Lindenberg Faria, esse criminoso, do PT. Lindinho da Odebrecht, como é conhecido. Só dá um Google ou colocar no chat GPT. Aí você vê como funciona a nossa justiça. Quando eu falo que o país está virando um narco-estado, vocês não acreditam. Quando a gente fala que esse governo e parte do judiciário defende a criminalidade, você não acredita. Aí eu vou colocar agora, em paralelo, uma notícia que saiu há pouco tempo. Coloca aí. Justiça considera pequena quantidade e manda soltar homem preso com 200 quilos de cocaína. Volta para mim. 200 quilos de cocaína é uma quantidade pequena, segundo a Justiça do interior de São Paulo lá. Justiça de Itu. Tudo bem que Itu é tudo grande lá, aquela cidade onde tudo é gigante. Então lá 200 quilos de cocaína não é tanta coisa assim.
Então você vê o peso, os dois pesos e a medida. De um lado, um pedido do PT, do Lindenberg e Farias, pedindo que a Polícia Federal fique na casa 24 horas cercando um inocente, que até agora não foi julgado e condenado, então não pode ser considerado culpado, mas a imprensa já considera e os próprios ministros já consideram. Então já existe um julgamento prévio do que vai acontecer, que se Bolsonaro vai ser preso, ele vai. Isso é fato, já está escrito. Aí você pega essas duas, um lindinho pedido, um marginal pedindo que a polícia fique monitorando o inocente, enquanto a justiça solta um cidadão com 200 quilos de cocaína. Quando eu falo que aqui no Brasil está virando, e alguns estados já é um narco-estado, que é um estado dominado pelas organizações criminosas e por tráfico de drogas, Comando Vermelho, PCC, que é ligado às Farc, que é ligado ao Trem de Aragua, que é ligado ao Cartel Los Soles, que é ligado ao Maduro, que é ligado a Lula, que é ligado ao Foro de São Paulo. E que tem um sancionado que já advogou para a turma dessas aí. E tem lá o ministro que foi advogado do Lula. E tem um outro ministro que é declaradamente comunista. Se você tem o Foro de São Paulo, que vai ser desmascarado agora completamente com essa... Tomara que prenda o Maduro vivo, porque ele vai abrir a boca. Porque esses caras só são machão quando estão no poder e com a caneta na mão. Fora disso, é tudo uns frouxos, canalha. Não aguentam nem um minuto de pressão. Todo ditador é assim. Eles são muito fortes quando estão no poder, mas quando saem são gatinhos mansinhos. Se pegarem o Maduro vivo, se não matarem o Maduro, ele vai abrir o bico. Aí vai cair todo mundo. Vai cair todo mundo. Aí notícias como essa, que no Brasil 200 quilos de cocaína é uma quantidade pequena para ser preso. Quando foi jogado no STF o uso, 30 gramas, 100 gramas, não sei gramas, eram gramas, mas já passou para quilo. O cara então comprou para consumo próprio para a vida toda, né? 200 quilos de cocaína, deve ser pasta base, né? Isso aí deve transformar em muito mais do que 200 quilos. Aí você vê, são os fatos. Um gabinete paralelo, agindo para censurar redes sociais, uma Polícia Federal coagindo colocar agentes dentro da casa de um ex-presidente da República, que não foi julgado ainda, e a Justiça soltando um traficante com 200 quilos de cocaína, porque entendeu que era pequena quantidade. É esse o país que nós estamos vivendo. A inversão completa dos valores, o domínio da corrupção, o domínio do poder paralelo das organizações criminosas, que aqui no país o Lula não quis transformar o PCC e o Comando Vermelho em grupos terroristas, mas não depende dele isso, quando os Estados Unidos declarar isso, acabou a brincadeira, já vai começar a acabar a brincadeira em breve. Aí a pergunta é, contra quem está dirigida a força do Estado brasileiro? Contra quem o Estado brasileiro está lutando? Porque contra o narcotráfico e o crime organizado, as provas estão aí. É polícia não podendo entrar em comunidade, não podendo usar o helicóptero, não podendo fazer incursão dentro da comunidade sem pedir autorização antes, é vagabundo sendo solto em audiência de custódia, é a roleta giratória da justiça, o cara já foi preso 500 vezes, continua assaltando, o cara é preso e já fala, mas amanhã eu estou na rua de novo, já com a ficha criminal enorme. É o cara com 200 quilos de cocaína dizendo, uma quantidade pequena, pode levar para casa. É difícil viver num país desse. A guerra declarada é contra os opositores políticos, contra quem enfrenta o sistema. Essa é a guerra. Esse governo, esse consórcio, está lutando contra os opositores que denunciam esse sistema. Isso é democracia?
Quando eu falo que eles defendem a soberania ditatorial, é isso aí que você está vendo. Justiça soltando homem que 200 quilos de cocaína pequena. A Polícia Federal, ao invés de estar investigando e apreendendo drogas, está preocupada em perseguir velhinha no WhatsApp, print de mensagem, ficar dentro da casa do Bolsonaro, que já está com tornozeleira eletrônica, já está em prisão domiciliar, já não pode usar rede social, para ser visitado tem que ter autorização do STF. Ele já está preso, só não colocaram na prisão. Aí fica a pergunta aqui para vocês. Se vocês tiverem um mínimo de coerência, ou pelo menos 2 neurônios funcionando, coisa que essa esquerda toda não tem, isso é justiça ou isso é perseguição? Nós vivemos num Estado democrático de direito ou na implantação do narco-estado aqui no Brasil? É sobre isso que está acontecendo. É para isso, é para esse lado que o Brasil está indo. Que esse governo, que tem o fundador do Foro de São Paulo na presidência, que o Foro de São Paulo é bancado por crime organizado, narcotraficante, que tem um intuito simples, dominar e implantar o comunismo na América do Sul. É só você colocar aí no chat GPT e perguntar, que ele te responde com as informações, te dá até vídeo. Então, ao invés de você ficar achando que isso é teoria da conspiração, pesquisa, porra. Se você não acredita no que eu estou falando, pesquisa, que você vai ver a verdade. Gente, o programa hoje está ficando por aqui. Muita coisa vai acontecer essa semana aí. Muita coisa vai desdobrar aí. Já começa a CPMI lá do INSS, que vamos ver se não vai se tornar um circo. Se você gostou, comenta, curta, compartilhe o programa, mande para geral. Eu sou o Carlos M. Laranjeira e você acabou de assistir o programa Pauta Quente. O programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. Eu vou ficando por aqui, tenha um dia abençoado e até amanhã, se Deus quiser. Tchau! Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com Pauta Quente.